pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre dificuldades na vida cristã e a gente vai saber qual foi o ganhador da enquete. Quem será que foi? Quem será que ganhou? Qual é a maior dificuldade na vida cristã? Provavelmente você já sabe porque você clicou no vídeo. Mas a gente vai falar sobre timidez e vergonha. Muito obrigado por quem votou e muito obrigado também por ter sido sincero. Porque agora que você votou, dá pra gente ajudar você o máximo possível. Muito obrigado. E uma coisa muito interessante é que não é só você que sofre com isso. Tem várias pessoas ao seu redor que também sofrem com isso. E nós devemos ter compaixão uns pelos outros. E não é só na nossa geração, mas também há muitos anos atrás. Timóteo também sofria com isso. E é na carta de Timóteo que a gente vai abrir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Um versículo que provavelmente você já ouviu várias vezes. Mas Jesus vai falar de uma forma nova hoje. A gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Primeiramente, o que é timidez e vergonha? Medo e vergonha é quando a gente se preocupa excessivamente com o que os outros pensam a nosso respeito. É a necessidade de agradar a todos. É a necessidade de ser aceito por todos. É quando a gente foge do sofrimento de sermos negados pelos outros. Timóteo também sofria com isso. E Paulo vai dizer algumas coisas ao decorrer do capítulo 1 que Timóteo não poderia se envergonhar. E a primeira coisa que ele fala: nós não podemos nos envergonhar do testemunho de Cristo. Não podemos nos envergonhar de testemunhar a Cristo, porque Jesus é o nosso Salvador, é por Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos, Ele nos sustenta, nos salva, nos justifica, nos santifica. Nós vivemos por causa dEle, para Ele e por Ele. E nós não podemos nos envergonhar de testificar a Cristo. A segunda coisa que Paulo vai dizer é que nós não podemos nos envergonhar dos irmãos em Cristo. Timóteo estava com vergonha de Paulo porque Paulo estava preso. E nós não podemos nos envergonhar dos nossos irmãos. Por quê? Porque Cristo morreu por eles. E nós devemos ter compaixão, amor pelos irmãos. Quando um de nós cai, todos nós caímos. Quando um de nós se levanta, todos nós nos levantamos. Devemos ter compaixão pelos nossos irmãos. Não vergonha. Porque o sonho de Deus não é vários grupinhos, mas é uma única família, unida em amor. Nós não podemos nos envergonhar do testemunho de Cristo, dos nossos irmãos em Cristo e do Evangelho. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para nos salvar. O Evangelho nos libertou, nos guardou, nos santificou. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E a vergonha gera algo em nós. A vergonha vai gerar cristãos 007. Uma expressão muito nova, né? Uma expressão que eu não sei nem por que usa. É porque tem de espião, né? Eu acho. 007 é quando vai falar de espião. Por que é 007? Não tem lógica, não. Né? Continuamos, né? Vai gerar cristão 007, em que nós não nos diferenciamos em nada das pessoas que estão no mundo. O nosso comportamento não é diferente do delas. Por quê? Porque somos tímidos e temos medo de não agirmos de uma forma que eles aceitem. E temos medo de testificar a Cristo e de viver como um verdadeiro cristão deveria viver. A vergonha vai gerar em nós algo. Ela vai gerar... Ai, esses brancos é muito da hora. Ela vai fazer com que nós esfriemos os dons e os talentos que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente não vai fazer alguma coisa com medo das pessoas não gostarem, de não sermos reconhecidos, de errarmos. Tudo isso por causa da timidez e da vergonha. Mas, gente, Deus nos deu dons e talentos para usá-los para glorificar a Cristo e multiplicá-los. Porque se não multiplicarmos os talentos que Deus nos deu, nós seremos julgados e haverá consequências. Ou seja, até agora o que nós entendemos? Nós não podemos nos envergonhar de Cristo, dos nossos irmãos, do Evangelho. E isso vai gerar um cristão 007, esfriar os dons e os talentos que Deus nos deu e pode gerar uma negação a Cristo. Negar a Cristo diante das pessoas. E Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se você já negou a Cristo, não precisa entrar em desespero, porque quando nós somos infiéis, Ele permanece
fiel e pronto para nos perdoar, para nos amar e para trazer de volta o filho que estava perdido. E por último, ter vergonha, ter timidez pode impedir que nós vivamos em unidade. Porque no meio do culto você não vai orar por timidez. E você não vai erguer a mão no louvor por timidez. E você não vai cumprimentar o seu irmão por timidez. E não vai agir com seus dons e talentos por timidez. A timidez e a vergonha não fazem nada de bom pra nós, não fazem nada de bem pra nós. Só nos impedem de viver conforme Deus quer que nós vivamos. E qual é a nossa esperança? É que nos foi dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito de timidez, de vergonha. Como é que tá escrito no texto? De covardia, mas de poder. E nós podemos andar convictos que o Espírito Santo está do nosso lado a nos guardar. O espírito de amor. E preste atenção, porque o amor vai nos fazer evangelizar. Porque quando nós evangelizamos, nós não estamos preocupados com os próximos 10, 20, 30 anos da pessoa. A gente está preocupado com a eternidade dela. Quando nós evangelizamos, é a maior forma de amor pelas pessoas. Como que a gente passava 5, 6 horas na escola e a gente não testificava de Cristo? Como passamos 8 horas no trabalho e não evangelizamos, não demonstramos amor uns pelos outros? Nós devemos evangelizar. Evangelizar por amor às pessoas e por amor a Cristo. E o Espírito Santo, nessa ação de evangelizar, estará conosco e vai nos ajudar. E foi nos dado o espírito de moderação, pra gente não ser também sem vergonha, não ser muito pra frente também, ser moderado. Moderação, gente. E no capítulo 2, Paulo vai dizer 3 alegorias que vai nos ajudar a perder a timidez e a vergonha, que é a de um soldado, a de um atleta e a de um agricultor, lavrador. A de um soldado, porque o soldado é recrutado para agradar aquele que o recrutou. Nós estamos nessa terra para agradar aquele que nos recrutou, gente. Nós não precisamos agradar as pessoas, nós não precisamos ter medo de ser negados pelos outros, porque Deus nos aceitou. O nosso Criador nos aceitou, nos quis e nos amou. Nós não precisamos mais da aceitação de absolutamente ninguém. Deus nos aceitou. E nós vivemos não para agradar as pessoas, mas para agradar aquele que nos enviou. E o atleta vai dizer o seguinte, versículo 5 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E qual é a regra? Aquele que viver uma vida piedosa será perseguido. Nós não agradaremos, existe essa palavra? A gente não vai agradar a todos. É uma realidade isso. O nosso único dever é agradar as pessoas, agradar a Cristo, aquele que nos chamou. Devemos amar a todos, mesmo que eles não nos amem. Devemos desejar o bem de todos, mesmo que desejem o mal para nós. E por último, um lavrador, que haverá fruto, haverá um galardão pelo nosso trabalho. E a coincidência entre o soldado, o atleta e o lavrador é que eles estão fazendo uma coisa muito maior do que eles mesmos. Gente, a gente está lutando, a gente está trabalhando, a gente está correndo por um reino que é muito maior do que nós mesmos. A gente está vivendo aqui na terra já de acordo com um reino que é muito maior do que nós. E quando você acordar de manhã, você pode ter certeza que esse rei desse reino te aceitou. E que esse rei desse reino quer que você agrade somente a ele. E que mesmo que todos nos neguem, ele nos ama e nos aceita. E haverá recompensa no reino por vir. Paulo também vai nos ensinar que para perder a timidez e a vergonha é necessário conhecer aquele que nos chamou. É necessário conhecer a palavra. É necessário que nós nos fortifiquemos na graça que há em Cristo Jesus. É necessário se achegar perto de Jesus e ser como ele é, e conversar com ele, e amá-lo, e ser amado por ele. É isso, é o desafio. E eu te faço um desafio, e nesse desafio sobre vergonha e timidez, eu te faço um desafio de você subir no supermercado. Vai lá no supermercado, aí sabe o caixa, você sobe no caixa e dá um gritão falando: Jesus te ama! Pelo amor de Deus, não faz isso. É moderação, tá? Nosso desafio vai ser bem menor do que esse e eu espero que você cumpra. É você colocar nos seus status um versículo bíblico e mandar pra uma pessoa o mesmo versículo e colocar: Jesus te ama, Deus te abençoe. Pronto, só isso. Topa o desafio? Espero que sim. Deus te abençoe. É nóis. Tchau.